Olá, meu nome é Miguel Brandão, sou um dos fundadores do Drivers Cult e queria começar por agradecer ao Marcelo e ao Stanco Motor por nos receberem neste primeiro vídeo da apresentação do mini restauro de uma Peugeot 206 RC. O carro, embora mecanicamente esteja em excelentes condições, esteticamente, como vão ver durante os próximos vídeos, precisa de algumas melhorias e foi também a ideia deste projeto e é isso que os próximos vídeos irão documentar. A evolução do projeto desde hoje, que é o dia de arranque, até à data do final do projeto, em que, como irão ver, o carro estará melhorado a nível estético. No que diz respeito aqui a este modelo em concreto, basicamente foi a resposta da Peugeot ao seu eterno rival, ao Renault Clio Sport, uma vez que a Peugeot apenas contava com um GTI de 110 cavalos e de 136, o que era francamente pouco face à potencialidade e às características que o Clio Sport apresentava. Também, como homenagem à hegemonia da Peugeot no WRC, eles lançaram então o 206 RC em 2003, que com 177 cavalos já era uma resposta mais digna, por assim dizer, da parte da Peugeot face ao Clio. Para conseguirem extrair esta potência, a Peugeot colaborou com a Lotus no desenvolvimento de uma cabeça melhorada, permitiu então chegar a outros valores de cavalagem. Mas o bloco era o mesmo do Peugeot 206 2.0 de 136 cavalos. Na altura, quando surgiu o 206 GTI, não foi muito bem recebido pela crítica, uma vez que as pessoas ainda tinham muito na cabeça a comparação com o 205 GTI. E o 206, sendo um modelo mais recente, era também mais pesado, devido às normas de segurança que entretanto foram introduzidas, e também foi um bocado penalizado com a questão das emissões. Daí também a Peugeot ter visto a necessidade de lançar um 206 mais potente, o RC neste caso, e também aliada à questão da hegemonia no campeonato de rallies. O 206 RC, embora partilhe a estética com os demais 206, acaba por ser um carro bastante diferente. Ele conta com umas jantes Atlantis de 17 polegadas, tem também duas belíssimas e envolventes baquês, únicas deste modelo. Conta com um aileron que apenas sai neste modelo e também com uma panela de generosas dimensões que acaba por impossibilitar a utilização do pneu sobressalente, tendo um kit de reparação. Tem também uma travagem maior e conta com outro apontamento mais desportivo no interior, nomeadamente a capa do quadrante em couro e o conta-quilómetros que vai até aos 250 km/h neste modelo em concreto. Nesta sequência de vídeos, aquilo que nós também pretendemos mostrar é que muitas das vezes, não gastando assim tanto dinheiro quanto isso, vocês conseguem melhorar bastante o aspecto dos vossos carros. E não sendo grande expert nestas andanças, um conselho que posso deixar é tentarem ver sempre se a própria marca ainda tem material disponível para o carro, uma vez que muitas das vezes acaba por ter preços bastante melhores do que aqueles que vêm à venda aí no LX e por aí fora. Tudo depende um pouco da filosofia da marca em relação aos anteriores modelos. No caso deste meu 206 RC, ele tem algumas questões que precisam evidentemente ser melhoradas, tais como o forro do teto, que já está a cair,
As baquetas necessitam também de ser estofadas novamente, uma vez que a alcântara, isso já a própria Peugeot admitiu, é muito fraca, é uma qualidade fraca e acaba por romper com muita facilidade. Iremos também remover as luzes azuis dos médios. Os pormenores de pintura que necessitam de ser revistos vão ser tratados. Necessita também de colocar umas capas de embelezamento nos pernos das rodas. A capa do quadrante necessita de ser substituída, uma vez que a pele já não está em boas condições. As capas dos retrovisores, que embora não sejam fibra de carbono, na altura era uma tentativa de cópia, também já não se apresentam em boas condições e também necessitarão de ser trocadas. No que diz respeito à mala, necessitarei de comprar a rede dos acessórios, entretanto por acaso já sei que a Peugeot tem disponível em stock. Também precisarei de comprar o kit de reparação dos pneus e a bolsa e o macaco. Estes dois acessórios por acaso também saem no Peugeot 206 cc, uma vez que também não conta com um pneu sobressalente. Outra coisa que necessitarei de fazer no carro é substituir o para-brisas, que tem uma picada, ou tentar ver se é possível reparar, ficando claro em boas condições. Algo que terá de ser tratado com alguma urgência, a meu ver, é a questão do seletor das velocidades. Uma vez que um dos antigos proprietários levou à letra o short shift e acabou por serrar o seletor das velocidades. Então teremos de tirar todo o mecanismo pela parte inferior do carro, substituindo o seletor de maneira a ele ficar novamente com a altura, uma vez que mesmo para trocar de velocidade acaba por ser um bocado incómodo uma pessoa ter que ir lá abaixo buscá-las. Uma das coisas que também não está a trabalhar 100% neste momento é o albacete, pelo que terá de ser carregado ou ver o que é que se passa com o circuito. Nos próximos vídeos vocês poderão acompanhar então a evolução do projeto e os trabalhos que serão feitos. No próximo vídeo em concreto vocês poderão ver as melhorias que serão feitas a nível do forro, do teto e das baquetas. Por isso, a próxima etapa é o carro ser entregue num estofador, onde será estofado o teto e as baquetas. Eu já arranjei umas capas que terão de ser então vai ser necessário colocar espuma nova e tudo mais de maneira a ficar impecável. Por isso, no próximo vídeo poderão então acompanhar essa parte mais relacionada com o interior, com o teto e com os bancos.